Voltando aqui para o Brasil, o destaque da capital do país. O presidente Lula deve começar nesta semana a reforma ministerial. Fala aí, Márcio Rocha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumenta as expectativas sobre uma reforma ministerial e a primeira troca deve ser feita no Ministério da Saúde. A saída de Nízia Trindade já é dada como certa e o mais cotado para assumir o cargo é Alexandre Padilha, que atualmente cuida da coordenação política do governo. A mudança na pasta vem pela insatisfação do presidente com programas lançados no terceiro mandato. Além disso, com a possível saída de Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais, 4 nomes são avaliados para o lugar dele. Entre eles, Isnaldo Bulhões, do MDB, Antônio Brito, do PSD, Silvio Costa Filho, do Republicanos, além do senador petista Jacques Wagner. Bom, só para que a gente não tenha falsas expectativas, a gente não trabalhe com a ideia de que existem balas de prata para resolver os problemas brasileiros. Quando você tem uma grande empresa, e essa grande empresa está vivendo uma crise, muitas vezes, não é raro, que você vá lá e substitua o presidente da empresa. Então o conselho de administração se reúne e diz, olha, é hora da gente substituir a gestão. Então você troca o presidente e troca a equipe, acaba trocando a equipe. Quando no parlamentarismo o governo perde confiança, não consegue ter a maioria, já está indo mal, muitas vezes você troca o primeiro-ministro, cai o gabinete e tal. No presidencialismo, você não tem nenhuma coisa nem outra. Você não troca o presidente, porque não é uma empresa privada. Você não derruba o gabinete, porque não se trata de parlamentarismo. Então, o presidente está lá, né? E muitas vezes, o que torna o governo, o que faz do governo um ambiente de crise, é a atitude do presidente. Mantida a equipe, se o presidente muda o jeito, mas muda de forma consistente, muda de forma confiável, muda para valer, ou às vezes a imagem começa a mudar, né? Então o governo, na hora que está indo mal, dificilmente alguém chega para o presidente e fala, presidente, pelo amor de Deus, a culpa é sua. É o senhor que está falando muita coisa. É o senhor que está errando. Mas não. Em geral é assim. Como disse o Lula na semana passada. Meus ministros não sabem quais são os projetos que a gente está tocando. Claro que não sabem. Não tem. Os ministros não sabem porque não tem. Não tem uma coleção de realizações que possa fazer com que você olhe para esse governo e diga, puxa vida, eu não sabia que esse governo tinha feito tanta coisa, né? Não tem isso. Não tem isso. Então a ideia de trocar os ministros é para ver se o governo recupera um certo frescor, trocando os ministros e tentando embalar algumas realizações, empacotar, tentar criar uns programas e ver se muda a imagem. É desafiador. Você não tem caso de reformas ministeriais que fizeram a imagem do presidente mudar da água para o vinho. Não tem. Você vai procurar e você vai encontrar reformas ministeriais, mas o que mudou foi quando a imagem do governo melhorou, foi quando a situação econômica melhorou, né? Foi quando a economia começou a ir bem melhor, quando o governo começou a aprovar propostas no Congresso, algumas, às vezes, resultado desse rearranjo de força. Só que agora, quando o governo fala em fazer reforma ministerial, há 20 anos, isso ia produzir um saculejo. Ia ter um monte de cachorrinho com o rabinho balançando assim, em busca de um cargo no governo. Só que agora, como eles têm as emendas e como eles têm um poder de decisão muito grande, eles não querem mais tanto cargo. Eles querem os cargos, evidente, mas não como já quiseram um dia, entendeu? Então o poder de barganha do presidente diminuiu bastante.